Será que nós podemos entregar ao Senhor a nossa melhor adoração, a nossa melhor entrega, o nosso melhor louvor, entregar as nossas vidas verdadeiramente a Ele, porque é por causa dEle que nós estamos aqui, foi porque Ele nos chamou e nós estamos em obra, nós estamos em uma constante obra, nós estamos em crescimento para a honra e glória do Senhor. Então que nós estejamos preparados, que nós estejamos abertos para receber mais e mais dEle, que a presença santa e agradável dEle seja constante em nossas vidas, que nós possamos servir ao Senhor com tudo aquilo que nós temos e tudo aquilo que nós somos. Pai amado, vem ministrar aos nossos corações, vem ministrar, Senhor, aos nossos corações, ó Deus. Oh, aleluias, 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 glória a Deus, aleluias. É sempre um grande prazer poder falar do amor do Senhor sobre as nossas vidas. Eu falei isso no culto dos jovens e eu vou falar aqui de novo, que todas as vezes que eu estiver aqui, eu peço para o Senhor para que Ele venha me diminuir, para que Ele venha crescer, para que eu venha diminuir, para que as pessoas não me reconheçam, mas que elas reconheçam Ele através da minha vida, e que essa seja a sua oração, que essa seja a sua entrega todos os dias da sua vida, que nós venhamos diminuir para que Ele venha crescer, que nós venhamos diminuir e desaparecer para que a glória dEle venha em nós e através de nós. Aleluias. Hoje, a passagem que eu vou ler para vocês, eu confesso que eu fiquei um pouquinho resistente, mas o Senhor, Ele continuou insistindo ao meu coração que seria essa, então eu decidi simplesmente obedecer. Pode se sentar. É uma passagem bem conhecida, mas eu creio que nessa noite o Senhor, Ele vai trazer uma cura, o Senhor, Ele vai trazer uma libertação, o Senhor, Ele vai trazer um renovo, o Senhor, Ele vai trazer algo novo para nós nessa noite. Eu tenho a certeza de que se o Senhor direcionou, é porque Ele tem muito mais a falar aos nossos corações. E a palavra que eu vou ler está lá em Jó, do capítulo 1 ao 3, que diz assim: na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, e era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois e 500 jumentas. Tinha também um grande número de escravos. Enfim, Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Aqui no começo dessa passagem, explica um pouquinho de quem era Jó. Jó era um homem reconhecido. Jó era um homem que tinha muito dinheiro, tinha muitos bens, tinha uma família estruturada, uma família grande, uma família com 10 filhos. E ele era um homem temente a Deus, um homem temente ao Senhor. Ele era segundo o coração de Deus. E aí, lá no versículo 6 diz assim: chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor, e no meio deles veio também Satanás. O Senhor perguntou: de onde você vem vindo? Satanás respondeu:
Estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Aí o Senhor disse: você notou meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão honesto e bom como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Satanás respondeu: será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, a sua família e a tudo o que ele tem. Abençoa tudo o que Jó faz, e no país inteiro ele é o homem que tem mais cabeças de gado. Mas se tirares tudo o que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito. O Senhor disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com tudo o que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. O Senhor ali, ele conhecia Jó. O Senhor ali sabia que Jó era um homem segundo o coração dele. E Deus permitiu ali que Satanás fosse tocar em tudo aquilo que Jó tinha. E ali Satanás achou o prato perfeito para ele. E foi lá e arrancou tudo o que Jó tinha. Ele tirou tudo. Ele tirou todos os seus bens, matou todos os seus gados e todos os seus filhos. Jó perdeu tudo. Jó ficou somente com a esposa. E todos os seus bens foram tirados. Deus permitiu com que Jó perdesse os seus 10 filhos. Será que por algum momento você consegue se colocar diante de Deus e se colocar nessa situação? Deus permitindo que Satanás fosse até você e te tirasse tudo. Tudo que você tem. Será que Deus iria defender da mesma forma que ele fez com Jó? Pode ir lá e tocar na vida dele, porque esse aí é o meu servo. Esse aí você pode tirar tudo, que ele não vai sair da minha presença. Será? Será que você estaria preparado para viver tudo isso aqui que Jó viveu? Diante de toda essa situação, lá em Jó 21, no capítulo 1, versículo 21, diz assim, aí disse assim, Jó respondendo ali, sobre toda essa situação de que ele perdeu, de tudo aquilo que ele perdeu na vida. Nasci nu, sem nada, e sem nada eu vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o seu nome. Assim, apesar de tudo o que havia acontecido, Jó não pecou, nem pôs a culpa em Deus. A gente por tão menos, a gente por tão pouco, a gente coloca a culpa em Deus. A gente perde muito menos e a gente consegue colocar a culpa no Senhor. Às vezes por coisas que nós mesmos procuramos. E a gente coloca a culpa em Deus. Jó, ele perdeu tudo, mas ele não perdeu uma coisa. Ele perdeu tudo aquilo que ele tinha, todo o material, tudo aquilo que era palpável, mas ele não perdeu a presença. Ele não perdeu a presença. Ele sabia quem ele era em Deus e Deus sabia quem ele era. Eles tinham intimidade. Eles tinham um relacionamento, porque Deus colocou ele à prova, porque sabia que ele sairia dali aprovado. A gente nem se atreve a fazer isso, porque a gente hoje vive um evangelho muito superficial. A gente vive um evangelho onde a gente nem se atreve a colocar isso à prova, a nossa fé.
Aí depois, na segunda parte, mostra assim, que Satanás volta ali para Deus e fala assim: aí é fácil, você me deixou tocar em tudo aquilo que era de Jó, mas você não me permitiu tocar nele, porque Deus falou, você pode tirar tudo, mas não toca nele. E ainda Deus continuou ali insistindo, falou: tá bom, você quer tocar nele? Então pode tocar. Você insiste ainda em provar o meu servo, o meu filho amado, o meu filho querido, aquele que eu conheço, aquele que eu sei quem ele é, eu conheço o coração dele. Você quer tocar? Pode tocar. E ali Satanás vai e toca na pele de Jó. Além dele ter perdido a família, ter perdido todos os seus filhos, Satanás ali ainda toca na pele de Jó, fazendo com que ele fique com uma doença, onde a pele dele coçava a ponto dele não conseguir fazer nada. A pele dele estava se desfazendo, que a ponto dele ter que coçar com cacos de telha. Imagina a situação de Jó. Jó, ele estava ali vivendo a situação onde ele estava passando pelo luto, ele estava passando por uma falência, ele estava passando por uma doença, ele estava sendo abandonado. Jó já estava no fundo do poço. Jó perdeu tudo, mas ele não perdeu a presença. Por mais uma vez, Jó ali, diante daquela situação, a mulher dele, vendo toda aquela situação, eu acredito que ela não era cristã, e diante de toda aquela situação, a esposa dele argumenta com ele, e fala assim: você ainda continua sendo bom? A única pessoa que estaria com ele, a única pessoa que restou, ela fala assim: amaldiçoe a Deus e morra. Jó respondeu: você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Assim, apesar de tudo, Jó não pecou, nem disse uma só palavra contra Deus. Eu queria te fazer uma pergunta nessa noite. Eu queria que você refletisse: qual tem sido o seu sacrifício? Qual tem sido a sua situação difícil? Jó, ele estava passando aqui pelo seu maior sacrifício. Ele estava passando ali por uma situação muito, muito, muito difícil. E eu te pergunto, qual que tem sido o seu sacrifício? Nós temos confundido sacrifício com privilégio. Sabe por quê? Muitas vezes, o nosso sacrifício é de vir para a igreja. Muitas vezes o nosso sacrifício é de fazer uma casa de paz. O nosso sacrifício é fazer uma visita de paz. O nosso sacrifício é levar uma vida para o encontro. Que sacrifício de tolo. Que evangelho superficial que nós estamos vivendo. Que evangelho raso que nós estamos vivendo. Será que diante dessa situação aqui, diante dessa situação, qual que seria o nosso posicionamento? Será que nós estaríamos como Jó, vivendo assim, falando: Senhor, eu estou aqui ainda, eu estou aqui, essa situação é difícil, eu sei, mas eu continuo te servindo, eu continuo aqui para te seguir? Não, nós paramos por muito menos. Às vezes nós chegamos aqui na igreja e
Ai, o irmão não olhou, o supervisor não falou com você. Ai, uma situação difícil. E nós paramos, um sacrifício. Nós precisamos pegar essa referência e falar: Senhor, eu preciso ir mais fundo. Senhor, eu quero ir mais fundo. Senhor, eu quero chegar mais perto de Ti. Senhor, eu quero conhecer o Teu Evangelho mais a fundo. Eu quero ser mais próximo. Eu quero ter essa intimidade que Jó teve. Eu quero te seguir, eu quero te servir. Eu quero que o Senhor me reconheça como Seu filho amado. Oh, meu Pai amado, eu quero te seguir, Pai. Eu quero que o Senhor me reconheça, Senhor, como um sacrifício vivo diante do Teu altar. Que as minhas dificuldades não sejam essas dificuldades pequenas, Pai. Que o Senhor me leve mais a fundo para que eu possa viver o Teu Evangelho em espírito e em verdade. Que eu possa Te conhecer face a face. Eu possa enxergar, Senhor, aquilo que o Senhor quer fazer. E eu possa Te ouvir, Senhor. Ouvir a Tua voz, Pai. Que eu possa ouvir a Tua voz. A gente pode tirar como um sacrifício o que Abraão fez, levando seu filho para morrer, para ser queimado. Ali foi um sacrifício. Sadraque, Mesaque e Abednego, que diante da situação de se prostrar diante de uma imagem, falou: não, eu prefiro ser queimado. Sacrifício. Daniel, que foi jogado na cova dos leões, ele não renunciou o nome do Senhor. Ele continuou ali, perseverante. Por quê? Ele sabia quem ele era em Deus e Deus sabia quem ele era. E ali Deus livrou ele e todos esses outros o Senhor livrou. Nós precisamos ir mais a fundo para isso, para a gente entender que em toda situação difícil, o Senhor vai nos livrar, porque Ele vai conhecer o nosso coração, Ele vai saber o que há dentro de nós, e Ele vai falar: não, eu vou livrar, porque esse aí é o meu filho amado, esse aí ele não se corrompe, esse aí ele não se entrega, esse aí não é qualquer coisa que vai tirar ele da presença, não. A depressão não vai tirar ele da presença. A situação difícil não vai tirar ele da presença. O dinheiro não vai tirar ele da presença. O Senhor precisa nos conhecer como guerreiros, como pessoas que estão ali, aliançadas com Ele. Pessoas que estão dispostas a servir até de sacrifício para Ele. Que nós possamos sair do raso e que nós possamos nos aprofundar na palavra, que nós possamos nos aprofundar no Evangelho, que nós possamos entregar a nossa melhor adoração. Quando nós entrarmos por essas portas, que não seja um sacrifício, que seja um privilégio. Servir ao Senhor precisa ser um privilégio. Fazer uma casa de paz precisa ser um privilégio. Levar uma vida para o encontro precisa ser um privilégio. Servir ao Senhor será sempre um privilégio. Vamos parar de confundir sacrifício com privilégio. Que o Senhor nessa noite Ele venha tocar no teu coração, a ponto de você entender isso. Senhor, me perdoa, porque eu tenho sido falha. Eu tenho sido falho com o Senhor. O meu sacrifício tem sido muito pouco diante de tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Eu queria ler também para vocês aqui, Jó 42, 10, que diz assim: depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo, e lhe deu em dobro tudo aquilo que ele tinha antes. O Senhor, Ele nunca vai nos fazer passar por alguma situação sem nos ensinar algo, sem nos mostrar uma direção, sem nos fazer enxergar aonde Ele quer que a gente chegue.
O Senhor tirou tudo de Jó. O Senhor não. Satanás tocou em tudo aquilo que era de Jó com a permissão de Deus. Mas o Senhor devolveu tudo em dobro para ele. O Senhor devolveu tudo aquilo que foi roubado. Tudo aquilo que foi tirado de Jó, o Senhor, Ele devolveu para ele. O Senhor, Ele não se esqueceu de você. O Senhor, Ele não se esqueceu de você. Ele sabe de todas as suas necessidades. O Senhor, Ele quer restituir tudo aquilo que foi roubado. O Senhor, Ele quer trazer de volta a alegria de salvação. O Senhor quer te trazer a alegria de entrar por essas portas. Isso não pode ser um peso, isso precisa ser uma alegria, como o Rafa falou aqui. Se alegrar quando vier à casa do Senhor. Se alegrar quando você entrar por essas portas. Os seus problemas que Ele fique lá fora. Que não seja um sacrifício, mas que seja um privilégio. Todas as vezes que você for falar do amor do Senhor, todas as vezes que você tiver uma oportunidade de estar numa casa de paz, fala com autoridade, fala com amor, fala como um privilégio mesmo de servir ao Senhor, porque o Senhor pagou um alto preço. Ele foi o maior sacrifício, Ele foi o sacrifício pela minha vida, pela tua vida. Ele foi o maior sacrifício. Então tudo que nós vivemos aqui são tudo privilégio. Privilégio que nós temos, privilégio de adoração, privilégio de estarmos na casa do Pai. Nós precisamos saber quem Ele é. Nós precisamos ter essa intimidade com Ele. Nós precisamos estar perto. Ele precisa conhecer você de perto. Ele precisa saber que Ele pode contar com você. O problema é que tem dias que nós estamos bem e tem dias que não. Aí um dia eu quero servir, o outro dia não. Senhor, eu não estou bem, mas eu vou te servir. Senhor, eu não estou bem, mas eu vou te seguir. Senhor, o meu privilégio é te servir, é te honrar, seja no dia bom, seja no dia mau, seja no dia da angústia. Se eu perder tudo, Senhor, eu tenho o Senhor. Eu tenho o Senhor e eu não vou te abandonar. O Senhor pode me tirar tudo, tudo. Mas não se esqueça de mim, ó Deus. Não se esqueça de mim, ó Deus. Que nessa noite você possa entender isso. Que você possa sair por essas portas. Que você possa sair falando do amor de Deus. Como um privilégio de filho amado do Pai. De filho, daquele filho querido que conhece o Pai. Que nessa noite, o Senhor, Ele possa ser a sua alegria. Que mesmo diante do dia mau, o Senhor possa ser a sua alegria. Que Ele possa ser o seu refúgio, a tua fortaleza, aquele que te sustenta, aquele que te levanta, aquele que está sempre com você. Eu queria que você colocasse a mão no teu coração e você falasse assim: Senhor, eu posso perder tudo, mas eu não quero perder a tua presença, Pai. Aleluias, glória a Deus, glória a Deus. Eu queria que você se colocasse sobre seus pés. Aleluias, aleluias, glória a Deus. Eu queria que você colocasse a mão no teu coração e que você começasse a enxergar aí tudo aquilo que você já fez para o Senhor e tudo aquilo que você deixou de fazer. Pelo teu eu, pelo teu ego, pelas tuas vontades, pelos teus desejos. Todo o sacrifício que você se disse. Senhor, ir para a casa do Senhor hoje, eu não quero, que sacrifício, não, um privilégio.
Senhor, eu quero que o Senhor venha mudar o meu coração, porque eu quero me alegrar em todas as vezes que eu entrar na tua presença, todas as vezes que eu ver uma pessoa necessitando, que eu possa falar do teu amor como um privilégio, meu Pai. Pai amado, que o Senhor venha falar ao meu coração, que eu possa ter essa intimidade que Jó teve, que eu possa enxergar as tuas mãos em tudo aquilo que eu for fazer, que eu possa te seguir e te servir, Senhor, e que o Senhor tenha prazer em mim, ó Deus. Pai amado, Pai querido, que o Senhor venha sondar os corações, Pai, que nós venhamos sair do raso, ó Deus. O Senhor me mostrou uma grande obra, mas que nós estejamos preparados para receber aquilo que Deus tem para falar, para receber aquilo que Deus tem para fazer, para receber de todas as armas que o Senhor tem para nós, que nós tenhamos maturidade, que nós tenhamos um entendimento, que nós tenhamos uma vida segundo o coração de Deus, que nós possamos servir ao Senhor com alegria. Que quando entrarmos por essas portas, o nosso louvor seja o melhor louvor. Que quando entrarmos por essas portas, a nossa oração, ela venha do coração. Que nós venhamos nos rasgar diante da presença dEle. Porque nós ficamos fazendo uma capa, nós queremos mostrar algo para as pessoas, mas o Senhor só quer um coração sincero. O Senhor só quer um coração aberto para receber dEle, para receber mais e mais dEle. O Senhor não quer uma capa, o Senhor, Ele quer verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. O Senhor, Ele não quer pessoas superficiais, o Senhor, Ele quer aqueles que vão mais para o fundo. O Senhor quer aqueles que estão dispostos a servir e honrar a Ele. Que a tua adoração seja do coração. Que a tua entrega seja a melhor entrega. Que a tua verdade seja a verdade que liberta. A verdade que liberta. Oh Deus, que a tua graça, Pai, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom. Para sempre tu reinas, o teu trono é eterno. E para sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom. Para sempre tu reinas, o teu trono é eterno. E para sempre cantarei que tu és bom. aleluia. Eu queria que Estou você aqui. fechasse os seus olhos e que você se permitisse entrar num nível de adoração que você nunca conseguiu. Eu Que você pudesse entregar a hoje tua aos melhor adoração pés a do meu Ele. Senhor. Que a tua verdade esteja alinhada com a Pois verdade eu dele. sou teu, Ó Deus, tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre está. Estou aqui, tudo que sou, nós possamos eu entrego hoje aos pés do meu Senhor. Pois eu sou teu e tu és meu. aleluia. E eu sei que ao meu lado sempre está, para sempre estará.
possa estar em você e você nele, que Ele possa sentir a tua presença e você possa sentir a presença dEle, que você possa ser ministrado por Ele, porque nós temos esse livre acesso, a Ele, assim como foi com Jó. Nós temos essa liberdade, nós temos o caminho, nós podemos conversar, nós podemos tocar, mas nós estamos num evangelho muito raso. Eu queria que você fosse mais profundo, e que você pudesse sentir a presença dEle te tocando nessa hora, que você feche os seus olhos e que você possa sentir o Senhor te tocando de uma maneira diferente, que você possa se desligar dessa pessoa que está do seu lado e que você possa sentir Ele falar ao teu coração, que você possa ouvir a voz dEle, que você possa ouvir Ele falando: filho amado, eu estou aqui, eu quero mais de ti, eu quero te sentir, oh Deus, aleluias, Deus, Pai amado, que Teu Espírito Santo venha direcionar as nossas vidas, que o Teu Espírito Santo venha nos ajudar, aleluias, glória a Deus, aleluias. Aleluia. E se você tiver uma experiência com Deus, quantos aqui querem ter uma experiência com Deus? E no sofrimento? Querer ter uma experiência com Deus no sobrenatural, na bênção, é maravilhoso. Agora Jó teve a maior experiência que uma pessoa pode ter na vida, mas depois da crise. Sabe o que acontece comigo, com você? Na crise a gente para, a gente desiste, a gente vai embora, a gente lamenta, procura culpado. Agora Jó não. Jó, ele não foi falar com ninguém, Jó falou diretamente com Deus. Dezenas de queixas Jó ele fez a Deus. Do capítulo 1 até o 37 são várias queixas. E sabe o que Deus falou para ele? Fala assim, ó. Tem momento de crise que Deus não vai falar, meu irmão. Momento de crise que Deus vai só observar. Observar o quê? Observar o seu comportamento para depois te levar para o sobrenatural. Aí no versículo 38 ele começa a responder. 38 versículo 1, olha o que diz. Depois disso o Senhor respondeu a Jó. Deu um redemoinho. Aproveitando, está cheio de redemoinho, vendaval para tudo que é lado, né? Deus está falando conosco aí. E aí alguma das coisas Deus ele fala o seguinte: ó Jó, quem colocou o firmamento na terra, Jó? Ô Jó, eu sei que você não está duvidando de quem eu sou, mas você estava se queixando, e é justo. Mas Jó, quem colocou os limites nas águas do mar? Ô Jó, quem colocou o firmamento nas estrelas que estão no céu? Ô Jó, aí começou a falar, porque na crise Deus se revela. O silêncio de Deus está falando muito para nós. E é tempo da igreja romper em momento de caos, em momento de sofrimento, em momento de luta. Porque lá em Jó 42, como foi dito no versículo 10, Deus deu tudo em dobro. Mas tem no versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tu podes. Jó falou o quê? Bem sei que tu. Na crise, na luta, na dificuldade, um homem se levantou e disse: eu sei que tu podes, e nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Quem é aquele? Tu dizes que sem conhecimento encobre o conselho. Por isso falei do que eu não entendia. Já estava dizendo o seguinte: eu me queixei, mas eu não me entendia. Coisas que para mim eram maravilhosas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me responderás. Com meus ouvidos eu tinha ouvido falar acerca de ti, mas agora meus olhos te veem.
Rapaz do céu. Esse homem passou por tudo isso, meu irmão, para conhecer um Deus. Não é só por ouvir, não é só por escutar, não é só você contar e ouvir o testemunho dos outros, não. Chegou a hora, meu irmão, de você ver o seu Deus face a face. Chegou a hora, meu irmão, de você romper barreiras. Chegou a hora, meu irmão, de ter governo sobre a sua vida. Mas Deus, Ele pode usar até mesmo no momento da crise. Quantos filhos ele tinha? Quantos filhos ele teve depois? 10. Diz que as 3 meninas que ele tinha não encontrava em toda a terra mulheres tão belíssimas como elas. Se o meu filho morrer, ele vai para onde? O meu filho morrer, vai para onde? O meu é para o céu, e o seu? Também, em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Eu sei que a salvação é individual, mas nós estamos lutando no caminho para o seu filho ir para o céu. Os bens que ele tinha, Deus deu em dobro. E eu fico imaginando o amor que essa mulher agora ia ter por Jó. Uma das frases que ela disse foi: amaldiçoa o seu Deus, e depois disso ela disse o seguinte: vamos adorar a Deus, porque mesmo que a gente morra, nós vamos para a vida eterna. Vamos embora, vamos louvar, vamos adorar. Por quê? Porque um se posicionou mesmo durante a crise. Talvez você entrou aqui hoje numa crise, numa situação tão difícil, tão complicada, e hoje Deus, Ele quer dar tudo em dobro quando você atravessar essa crise. Pastor, mas Deus está em silêncio. Do capítulo 1 ao 37, Deus não fala nada. Mas no 38, Deus não responde Jó. Deus faz perguntas para Jó. Quem é que coloca o firmamento? Quem coloca limite? Aí você vai olhando, meu irmão, o texto todinho, até o 41, é só perguntas de Deus. Talvez você venha aqui questionando, querendo uma resposta de Deus, e Deus hoje Ele te faz uma pergunta: por que você não se entrega para mim do jeito que você está? Por que você não entrega o controle da sua vida para que eu venha controlar? Por que você às vezes tem muita atitude lá no mundão e na igreja às vezes é meio mirrado, qualquer coisa te para? Por que hoje, essa noite, não pode ser o dia de uma transformação na sua vida? É uma pergunta. Por que essa noite ele não pode te impactar? Porque a vida de Jó foi impactada. Meu irmão, se a sua vida é impactada por Deus, meu irmão, tudo se transforma. E hoje Jesus, Ele está te dizendo, a primeira pergunta é: por que você não se entrega a mim do jeito que você está? Pastor, mas eu parei, eu desisti na fé, eu sei, eu entendo, mas hoje Ele te chama para um recomeço. Hoje Ele te chama para te revestir de poder, de graça. Então, do jeito que você está, na maneira que você se encontra, quantos hoje querem ter um encontro com Jesus? Quantos hoje querem entregar a vida a Jesus? Quantos hoje querem voltar para Jesus do jeito que está? Você pode vir sofrendo, mas no final Deus dá tudo em dobro. Tem alguém em nosso meio que hoje quer entregar a vida a Jesus? Tem alguém em nosso meio que hoje quer voltar para Jesus? Se puder, acende as luzes, que eu vou olhar essas pessoas tão bonitas que Deus está chamando. Cadê você?